Graça e paz, amados irmãos. Aqui quem vos fala é presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Convido vocês, amados e diletos irmãos, a meditar comigo numa passagem da Palavra de Deus, onde encontramos no livro de Isaías, no capítulo 6, versículo 8. Está escrito assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, e dize a este povo: ouvis de fatos e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Não vem a ele ver com os seus olhos e ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, Senhor, mais uma vez entrando na Tua presença, pedindo, Senhor, da Tua graça, da Tua unção, do Teu revestimento, para ministrar, Senhor, a Tua palavra. Esta palavra, Senhor, que transforma a nossa vida. Eu te peço, Pai amado, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, os primeiros 7 versículos do capítulo 6 de Isaías conta-nos de uma grande visão que Isaías teve da sua consagração para ser profeta. Isaías teve uma grande visão no ano em que morreu o rei Uzias. Uzias era um rei, um verdadeiro servo do Senhor. E provavelmente Isaías amava este rei e permaneceu triste devido à morte deste rei. E ele diz que no ano em que o rei Uzias morreu, ele teve uma visão. Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a sua glória enchia todo o templo. Ele viu os serafins. Serafins, amados irmãos, são os anjos que atendem diretamente ao trono de Deus. Serafins, ele tem 6 asas. O querubins, ele tem 4 asas. O arcanjo tem 2 asas. Anjos não tem asa. O serafim estava acima do trono de Deus, disse Isaías. E ele viu que cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o seu rosto, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. Por que os serafins tinham 6 asas? Primeiro, amados irmãos, que nem todos os anjos conseguem entrar diretamente diante do trono de Deus. A Bíblia é bem clara que ninguém pode ver a face de Deus e viver. E isso também ocorre com os anjos. 6 asas. Duas delas cobrem o seu rosto para não olhar a face de Deus. E com 2 cobrem os seus pés, para não aparecer sua nudez diante de Deus. E com 2 elas voam. Esses serafins, ele clama o dia inteiro, sem cessar, um para o outro, dizendo: Santo,
Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E quando eles glorificam ao Senhor, Deus do exército, toda a glória de Deus desce sobre o altar, desce sobre o templo, e aí a glória de Deus enche aqueles que entram na presença de Deus. A Bíblia nos conta que após ele ter ouvido esse serafim glorificando a Deus, dando glória ao Rei do Senhor dos Exércitos, um desses serafins voa ao encontro de Isaías, pois Isaías ficou muito preocupado. Ele achou que ia morrer porque ele viu a glória de Deus. Ele, um homem impuro, ele ficou muito preocupado com isso. Ele dizia assim: ai de mim, que vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor Deus dos exércitos. Isaías, ele achou que naquele instante seria fulminado pelo poder de Deus. Mas a Bíblia diz que um dos serafins voou para ele, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar, com uma tenaz. E com esta brasa ela tocou a boca de Isaías e disse para ele: eis que isto tocou seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado os teus pecados. Meu irmão, minha irmã, se você entra na presença de Deus, adorando, louvando e glorificando a Deus, o Senhor purifica até a maneira como você fala. Ele queima toda a sua iniquidade com brasas vivas tirado do altar. E depois que o serafim colocou a brasa viva sobre os lábios de Isaías, ele ouviu e identificou a voz como sendo a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? Prontamente agora, Isaías, com seus lábios purificados, a sua alma estava agora revestido com a unção do Espírito Santo. Ele reivindica o direito de ser um mensageiro de Deus. E ele diz: envia-me a mim. Nesse instante, Isaías se torna discípulo de Deus. Quero dizer para vocês, amados e diletos irmãos, que a palavra discípulo aparece somente 20 vezes na Bíblia Sagrada, referindo que aquele que aderiram a Jesus como sendo Senhor passa a ser discípulo, passa a receber a Jesus, passa a viver do ensinamento, vivendo para Ele, sendo integralmente do Senhor. Ser discípulo de Jesus Cristo é seguir a sua doutrina e entregar a sua vida por completo, entregar os seus desejos e viver somente para Ele, viver com Ele e para Ele, cumprindo os seus ensinamentos com amor. Pois o verdadeiro discípulo não está no mero cumprimento de regras, ou seguir algum dogmas, ou seguir a Jesus por obrigação. Mas ser discípulo de Cristo é seguir obedientemente na fé, prosseguindo a jornada da fé, meditando na palavra de Deus, alimentando-se da palavra de Deus.
para ser um discípulo de Cristo. É necessário passar por algumas etapas que são indispensáveis para o desenvolvimento de uma vida cristã abundante. Primeira etapa é converter-se dos seus pecados, receber a purificação por meio da brasa viva do altar, receber Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. É fundamental para tornarmos discípulos, para prosseguirmos, para seguir a Ele e fazer a sua vontade. Precisamos aprender com o Senhor. Precisamos aprender a obedecer à voz do Senhor para alcançarmos o padrão que Ele quer, que Ele espera de nós. Para aqueles que são descrentes, é difícil obedecer às instruções e o modelo de vida que o Senhor Jesus tem dado a cada um de nós. No exemplo da multidão que se afastou da presença de Cristo por achar que não era possível cumprir os seus ensinamentos. Muitos, amados irmãos, hoje, nos dias atuais, têm se afastado das igrejas, têm abandonado a sua fé, têm abandonado o genuíno evangelho, têm abandonado o Senhor para viver muitas vezes vida vazia, vida seca. Muitas pessoas que antes tinham uma vida abundante, cheio da graça, cheio da unção, experimentou o poder de Deus, tinha uma vida espiritual abençoada, conhecia a vontade de Deus, hoje não tem mais a alegria da salvação. O verdadeiro crente, amados irmãos, o verdadeiro servo de Deus, ele precisa buscar a santificação. A Bíblia é bem clara que sem a santificação ninguém verá Deus. O verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, entrega-se totalmente ao Senhor de tal forma que perde o prazer pelas coisas que há no mundo, a ponto de decidir separar-se muitas vezes daquilo que era prazeroso para ele. Ser abundante na presença de Deus, ter uma vida de santidade, é ser separado do mundo. Isso requer uma opção. Você tem que querer, o Espírito Santo tem que estar atuando em sua vida. Você precisa querer ser cheio do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo vai te capacitar, vai te ajudar no processo da santificação. Se Cristo habita em você, se Cristo está em você, você sentirá prazer nas coisas referente à glória de Deus. Você odiará o pecado. Você não quererá mais nada que o mundo lhe ofereça. Você vai passar a odiar o pecado. Vai passar a desprezar aquilo que antes era prazeroso para você. Se você ainda está preso no jugo do pecado, se você ainda desfruta daquilo que é errado, então você precisa buscar o revestimento de Cristo. E quando você busca a santidade, quando você aceita Cristo, você precisa ser um servo fiel. Ser servo é se colocar à disposição de Cristo, é servindo a Ele,
prestando serviço a Ele. O exemplo do profeta Isaías nos ensina acerca da disposição que o cristão precisa ter para servir ao Senhor. Essa disposição é indispensável para qualquer pessoa que deseja ser verdadeiramente discípulo de Jesus. Isaías, quando foi purificado com a pedra, com as brasas vivas do altar, ele se apresenta a Deus. Ele pede para Deus enviar a ele. Ele queria ser representante de Deus. Ele queria servir a Deus. O serviço de um cristão pode ser desenvolvido de diversa forma. Primeiro, amados irmãos, precisamos ser fiel. Precisamos nos dedicar em servir ao Senhor, independente do tipo de atividade que muitas vezes é imposta para cada um de nós para realizar na obra de Deus. Pode ser uma tarefa que tenha notoriedade, que venha apresentar você, trazendo mérito em sua vida. Mas muitas vezes, ser discípulo de Jesus também fará com que você preste serviço que nunca ninguém irá reconhecer o serviço que você está prestando para a obra de Deus. Mas o Senhor nosso Deus, Ele conhece. Ele sabe aquilo que você tem realizado, aquilo que você tem feito por amor à obra. A Bíblia nos ensina que somos o corpo de Cristo, que somos membros do corpo de Cristo. Um corpo, amado irmão, é muito complexo. Um corpo, ele é formado por vários membros, amados irmãos. É muito complexo o corpo. Se nós formos estudar os órgãos do corpo, existem vários órgãos desempenhando funções diferentes. Mas quando um único dele acaba sofrendo alguma enfermidade, todo o corpo perece. Assim também nós, como Igreja de Cristo, somos parte integrante do corpo de Cristo. Mas se um de nós vier cair, se um de nós vier a sofrer algum ataque espiritual e ser enlaçado pelo maligno, o corpo de Cristo fica prejudicado. Quando o crente acaba muitas vezes sendo enlaçado pelos poderios das trevas, toda a Igreja de Cristo sofre. Portanto, meu amado, minha amada irmã, quero convidar vocês a pensar nisso, amados irmãos, e refletir. Se Deus chamou você para uma grande obra, se você for convocado para fazer um trabalho específico na obra de Deus, todos querem ser missionário, todos querem ser pregador, todos querem subir no púlpito, abrir a boca e proclamar em alto brado o poder de Cristo. Mas nem todos querem pagar o preço. Nem todos querem pagar o preço que é imposto. Jesus não te prometeu sombra e água fresca. Ele disse claramente: no mundo tereis aflições. Tem muitas pessoas dizendo que ser cristão é muito fácil.
Não é fácil, amados irmãos. Tem que pagar o preço. Jejum, oração, meditação, calúnia, difamação. Tudo isso, muitas vezes nós sofremos como servo do Senhor. O que você quer, amados irmãos? O que você quer para ser um verdadeiro servo de Deus? Você já pensou nisso? Tem pessoas, amados irmãos, que abandonam a fé porque foi mal orientado. Eles acham que servir a Cristo fará com que sejam prósperos em toda a sua vida. Mas muitas vezes você é atacado, é difamado, é caluniado, é perseguido, é humilhado. Mas tudo isso você deve glorificar a Deus. O Senhor Jesus disse: bem-aventurados sois vós, quando se levantarem contra vocês, quando vos caluniarem, quando vos apontarem, vos humilharem, por amor ao meu nome. Quando muitos de vocês foram lançados em cadeia, passarem por espada, por amor ao meu nome. O que dará o homem em resgate da sua alma? Ou o que fará o homem para que tenha a vida eterna? Jesus nos garante a vida eterna, mas Ele nos deu uma ordem de sermos representantes dEle, de pregarmos a sua palavra, a sua doutrina, seu ensinamento. Você precisa cumprir o ID de Cristo. Se Deus te chamou e te capacitou, se Deus te deu um ministério para cuidar, faça a obra de Deus. Busque ao Senhor nosso Deus. Esteja preparado para todo momento que o inimigo vai se levantar contra ti. Se revesta de todas as armaduras espiritual. Use a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma espada poderosa para dissipar todas as setas inflamadas do maligno. Toma posse, meu irmão. Toma posse da palavra de Deus. Seja cheio, abundante do Espírito Santo de Deus. Se Deus te direcionou para uma obra, não perca tempo, atenda o seu chamado. Ouça a voz de Deus. Deus colocou em tua mão agora, meu irmão, minha irmã, uma obra que, se Ele te deu, Ele vai te honrar. Ainda que a luta se levante, ainda que você passe pela sombra da morte, ainda que você passe pelo deserto espiritual, Ele é o Senhor da tua vida. Castelo forte é o nome do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O que confia no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Que Deus ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Permaneça em Cristo, vencendo e vencendo, lutando, mesmo que esteja sofrendo. Não abandone o Senhor, que na eternidade Ele vai dizer para você: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Que Deus abençoe a todos.